Muito bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou a Tássia. Hoje eu tô sem o meu companheiro Vitor, mas por um bom motivo. E hoje seremos um papo de mulheres empreendedoras. E que eu tenho certeza que o conteúdo que será repassado nesse episódio vai ser muito rico para você que tem deficiência e em entender e executar ações de marketing. Então hoje eu tô com a Ju Bayer. Oi, prazer, gente. Prazer estar aqui. Obrigada pelo. Conta um pouquinho para quem acompanha a gente. Quem é a Ju? Qual é o trabalho que ela desenvolve? Como que você começou a desenvolver esse trabalho? Bom, eu costumo falar que não fui eu que escolhi o marketing, né? Que foi o marketing que eu. A questão de trabalhar com marketing digital surgiu assim na minha vida, na fase mais crítica financeira. Eu acho que todo mundo busca mudar, né? Busca novos caminhos, é porque tá precisando pagar boleto. E não foi diferente. Quando eu conheci o marketing, aí eu vi, através do meu posicionamento, eu consegui novos serviços, faturar. Aí eu fui estudando sobre isso, fui trabalhando. Esse é um testemunho na minha vida, numa outra oportunidade eu conto. Mas eu entrei no marketing por conta disso, numa fase muito ruim financeira. Eu descobri o marketing, pra mim, assim, hoje eu não me vejo fazendo coisa, eu vejo que eu nasci pra isso. E aí eu comecei, assim, vendo arte, é o básico, né? Hoje eu já dou consultorias, cursos, palestras de marketing, mais serviços, né? Tráfego pago, site, criação de conteúdo. Transformou minha vida. E o dia que as empresas entendem o poder do marketing, é isso que acontece. Ju, eu já vou começar já pedindo dica. Porque hoje eu vejo que uma grande dificuldade dos empreendedores é entender marketing. Então, fala pro pessoal, o que é o marketing, qual é a função dele e por que todo empresário precisa fazer? Marketing nada mais é do que a forma de você divulgar o seu produto. E o marketing digital, no meu caso, que eu sou mais especializada em marketing, é a forma de você divulgar o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço através de reais. Às vezes a pessoa fala, nossa, vou investir em marketing de cabeça. É você falar o seu trabalho. Quando você fala, vai em algum lugar, fala do seu trabalho, do seu produto, oferece para uma pessoa, você está fazendo um marketing. A importância hoje do marketing digital é que, através da internet, você divulgar o seu trabalho gratuita, né? Porque o Instagram, eu costumo falar que hoje é como se a gente tivesse a nossa loja na rua mais movimentada do mundo. Pessoas estão ali no Instagram, milhares de pessoas inteiro. Então, a empresa, o empreendedor que não tem Instagram para ganhar dinheiro, tá? Marketing é simples. Entender um pouquinho. Mas é necessário. Você tocou já no Instagram e eu vejo que hoje o pessoal tem uma dificuldade muito grande de entender como que funciona a rede, né? Até porque o Instagram ele tem um algoritmo, o TikTok ele tem outro, o LinkedIn ele tem outro. Então, são formatos de entregas de conteúdos que precisam ser especializados para cada um. O que você consegue dar de dica, Ju, para o pessoal tentar uniformizar um conteúdo que entregue um pouco, porque ele não vai entregar 100%, para o pessoal começar a utilizar essas outras redes. Porque o público do Instagram não é o mesmo público do TikTok. Que não é o mesmo público do LinkedIn. O LinkedIn é uma rede completamente profissional. Né? Então, dá uma dica, Ju,
para quem quer começar a utilizar as outras redes sociais que não seja somente o Instagram. O Instagram, já pontuando, é meio que obrigatório hoje para todo mundo. Então, se você é empreendedor não tenha, já comece a ir atrás para você conseguir identificar ali onde está sendo sua falha de comunicação, de chegar até as pessoas. Hoje eu posso falar por mim, 100% do trabalho, a venda vem no Instagram. Porque o engajamento do TikTok é muito mais fácil, né? Tem um alcance maior, mas isso é para viralizar, para visibilidade, faturamento. Sempre a venda é convertida. Se você posicionado primeiro para. Vou falar de TikTok, não é uma rede social que eu dou. Tenho TikTok, mas assim, bem offline, só para ficar vendo conteúdo, buscar inspiração, porque não é o meu perfil. TikTok é mais indicado assim para lojas, indicado para empreendedor mas aí são conteúdos bem superficiais, coisa rápida, né? Mas para criar autoridade mesmo, para vender. Ô, Ju, muito se fala que o Instagram, antigamente, quando ele surgiu, era formato imagem, o famoso estático, fotos, né? Com o tempo ele foi passando por adaptações e mudou, acrescentando o formato de vídeo. Então era o famoso IGTV, depois mudou, aí veio para Reels, tudo mais. Hoje os Reels já podem ser de tamanhos maiores, com uma maior duração de tempo. E então se fala muito que hoje o Instagram é uma mídia de vídeo. Eu, na minha percepção, eu vejo que o Instagram é uma mídia de toque. Por quê? Quanto mais você toca do conteúdo, mais o algoritmo vai entender que ele precisa entregar o conteúdo. Então, explica para o pessoal como que funciona mais ou menos o algoritmo do Instagram. Hoje nós vamos focar mais em Instagram, porque é o que todo mundo mais usa. Como que funciona mais ou menos o algoritmo do Instagram para que o pessoal consiga entender quem é a persona, quem é o público-alvo dele, como que ele vai fazer essa transformação de conteúdo para conseguir atingir. Para entrar nesse assunto, só vou começar no ponto que você falou, que o Instagram antigamente, ele foi criado para ser uma rede. A gente postava foto para receber curtida, era isso, né? E aí o Instagram foi vendo que a gente foi começando a usar isso para o lado profissional. Hoje, todas as atualizações do Instagram é feito para criador. Mas então eu não posso ter um Instagram para relacionamento? Pode. Só que você vai ver, igual você falou hoje, o Reels, ele tem já quantidade de minutos maiores. Por quê? Criador de conteúdo, empreendedor, tem necessidade de postar conteúdo do antigamente a gente fazia. Então, hoje, o próprio Instagram, tudo que ele faz é para criador de conteúdo. Então, assim, primeiro, para ter uma entrega, a gente fala que é conteúdo de funil, né, para atrair olhares, conteúdos dinâmicos rápidos, tá? A gente fala que os primeiros 3 segundos é o que faz, o que vai definir sem enrolação. A pessoa que pega o celular e dá oi, gente, bom dia, tudo bem? A gente já pulou, já perdeu. Então, sempre que eu falo, quando eu vou dar consultoria para os meus clientes, eu falo, gente, vai direto ao ponto. Pega o celular e fala, hoje eu vim compartilhar um negócio com vocês, isso, me conta aqui se você concorda comigo, já põe uma caixinha ali, uma enquete, porque é o que você falou, é o toque, é a interação. Quanto mais interação o seu algoritmo entrega para mim. Nossa, você não tem meu vídeo. Aí você entra no Instagram da pessoa, ela às vezes está falando só sobre ela, né? Ou só tem um pouco aleatório ali, sem
ali para pessoa. É aí que começa o erro. A gente, falando aqui, vai vender pro Instagram. Então, a primeira coisa, a gente que o nosso é pro nosso. Quando a gente traz os assuntos a gente, quando a gente sempre fala da dor das pessoas, faz o Instagram falando de vida, sempre com o objetivo. Rápido, direto ao ponto. Famoso gancho. Famoso gancho. E aí, com o tempo, a hora que melhorar a sua visibilidade, começa a incluir mais longos, mais densos, com assunto, e automaticamente a conexão vai assistir. Só para contextualizar, porque às vezes pode ser que tenha alguém que esteja assistindo e não sabe o que é uma CTA. CTA é uma call to action, é uma chamada para ação. Então, todo formato de conteúdo que você colocar na rede social, independente se é vídeo, se é imagem estática, se é um carrossel, sempre finalize com uma chamada para ação. Chamando a pessoa para chamar no direct, um comentário, para curtir, para compartilhar. Não importa qual é a chamada para ação, mas você sempre precisa pôr, tá certo? Certo. Tem gente que acha que não precisa e que isso não tem nada a ver. Mas no marketing a gente trabalha com gatilhos mentais. Existe o gatilho da reciprocidade. Todo ser humano tem. Quando alguém ajuda de forma, nosso inconsciente automaticamente é retribuído. Então, são realmente gatilhos. Se você entregou um bom conteúdo e no final você convida a pessoa a deixar um comentário, a encaminhar, não que 100% vá fazer isso, mas há grandes chances da pessoa fazer o que você está pedindo por conta desse gatilho. Acho que todo ser humano. E quando a gente fala de gatilho, gente, muita gente acha que os gatilhos mentais são utilizados somente para técnicas de vendas. E na realidade, não. Então tem o gatilho mental da reciprocidade, da curiosidade, que é, eu acho que um dos mais acabam predominando ali no Instagram, porque as pessoas são curiosas, principalmente quando você acaba colocando conteúdos voltados da sua vida pessoal, porque pessoas, eu sempre gosto de falar isso, pessoas se conectam com pessoas, então eles querem saber quem que é aquela pessoa. Então vou dar o meu exemplo, quem é a Tássia, quem que é ela que está por trás da evidência, quem é o Vitor, o que eles fazem da vida, o que eles gostam de comer, onde eles gostam de ir. Então, onde eles vivem. Onde eles vivem, o que eles fazem, é todo um contexto de informação que envolvem também utilizar estratégias. Então, persuasão, reciprocidade, escassez, prova social, alguns produtos ou serviços, provas sociais. Então, é um conjunto de tanta informação que tem disponível para se utilizar e se trabalhar, só que você precisa utilizar isso de forma estratégica. É o que você estava falando, o cliente primeiro compra você para depois comprar de você. Então, a empresa que não está na internet, ela... mas não precisa, eu já ganho muito dinheiro sem estar. Então, vai ficar para trás. Né? Um exemplo muito claro que eu falo, não sei se você acompanha, o dono da Van é Luciano. Gente, o cara é multimilionário. E se você entrar no Instagram da Van hoje, ele virou o velho da Van. O velho da Van. Ele faz uns conteúdos, assim, muito engraçado. Ele no mês do consumidor agora, ele se vestiu de fada. Levou Gustavo Lima. E assim, se a gente pensar como muita mentalidade hoje, nossa, mas eu já ganho dinheiro, olha quem eu sou, pra que eu vou criar conteúdo, pra que eu vou investir em marketing? Se você quiser se manter no topo, você tem que investir em marketing. É o que ele tá fazendo. Ele entendeu que se ele não aparecesse, se ele não mostrasse posto, ele ia faturar muito, como eles já faturam. Porém, ele talvez não ia ser no topo. Né? Então, ele entendeu o poder do marketing. Você entra hoje no Instagram da Avan, você vai ver. Outro exemplo disso que a Ju tá falando. Aqui, gente, nós estamos pontuando empresários já renomados do mercado
mercado brasileiro para ficar mais fácil de vocês entenderem e terem essa percepção dos conteúdos nos formatos que nós estamos falando. O próprio João Adib da CIMED. Ele é assim, ele aprendeu a ser marqueteiro, ele aprendeu como fazer, ele aprendeu a importância dele mostrar quem é ele, porque por enquanto é ele que está à frente da CIMED, mas ele mesmo já relatou em podcasts e em conteúdo nas redes sociais que ele já está treinando o filho dele para assumir o cargo dele. Então, tudo isso é uma forma estratégica de mostrar quem que está ali por trás da marca da CIMED. Porque assim, se ele deixar isso morrer, isso acabar, ficar apenas naquele marketing tradicional, a empresa vai ficar para trás. Não adianta. A pessoa que não aceita isso, ela vai ficar para trás. Para quem quer se manter no topo, precisa ser visto, precisa humanizar, precisa ser conhecido. É a famosa frase que a gente fala, o conhecido vem demais. Aliás, o conhecido vence melhor e ponto. Né? Igual o exemplo é o McDonald's. Tem muita gente que não gosta. Eu gosto, mas eu prefiro aquele lanche gourmet caseirão. Só que qual vende mais? Porque é a marca, todo mundo fala identidade visual. Então é sobre isso, para as empresas que querem se manter no topo, sempre crescendo, investindo. Conectar, vender experiência. Produto, qual é essa água aqui? Várias lojas, vários supermercados vendem essa água. Mas por que eu vou comprar essa água? Algum diferencial ela tem que ter. Então, a gente tem que vender experiência. E aí, quando a gente... ponto muito importante e que as pessoas sabem trabalhar é a comunicação. Então, você saber se comunicar de forma clara, você saber se comunicar através da sua imagem, através de uma identidade de marca, cores específicas, tudo isso vai fixando na memória do consumidor. Sim. E sem querendo ou não, gera um efeito associativo assim, ó, imediato. Então, se você tem a dificuldade em comunicação, principalmente quem faz conteúdos no formato de vídeo, que aí entra a fala, entra a postura, entra a comunicação através dos gestos, você tem que ter uma noção de amplitude de vídeo, tudo isso impacta de forma ou positiva, espero que positiva, ou negativa pela percepção de quem está assistindo. Assim, para facilitar a sua comunicação, primeiro, para quem é o nosso público-alvo ali? Não vou entrar em detalhes, que hoje existe aquele cliente ideal, que é a persona, né? Mas assim, vamos falar do público-alvo. Seu cliente, para quem você quer vender? São adultos, adolescentes, é homem, é mulher, é classe alta, classe baixa? Entendendo quem é o público ali da sua empresa, fica... Porque se o nosso público é um público jovem, a gente tem um estilo diferente. E para meu público são só médicos, a sua comunicação é diferente. Começa por aí. Primeiro, entender quem é o seu cliente, para quem você quer vender, e você direciona a sua comunicação. É bem como você falou, o posicionamento, a imagem importa. E o profissional, às vezes, é desleixado. Não lava um cabelo, o homem não faz a barba, a mulher não faz uma unha, e às vezes quer exigir que o cliente pague que ela não demonstra isso. Então, a imagem é o primeiro. A imagem vem na gente. É a boca. Então, se a gente quer pôr valor no nosso serviço, é a coisa, a imagem, a postura. A forma como você fala, a forma como você age, gestos. Então, tudo é treino. Pessoa mas é porque eu falo alto demais, ou eu mexo demais a minha mão. Mas, gente, todo mundo tem um começo.
Só vai melhorar se você começar. Como diz Joel J, o sucesso é treinável. Então, se você quer chegar naquele ponto de comunicação, assim, 100%, você tá esperando, o dia que eu fizer tal curso, eu começo a conteúdo. Já perdeu cliente, já perdeu dinheiro, já perdeu. A gente não faz. Então, o primeiro passo, ver quem é o seu cliente, saber para quem você vai falar. Depois, trabalhar a sua comunicação. Mas que jeito você trabalha? Pensando. Aí você vai melhorar. E um outro ponto importante, eu vou dar uma dica agora de como eu comecei a fazer criação de conteúdo nas redes sociais. Não foi de agora, eu já passei muita vergonha nas redes sociais, porque o começo é assim. Eu não conseguia achar o meu ângulo diante das câmeras. Então eu comecei a treinar no espelho. Eu falava comigo mesmo no espelho e eu entregava o rosto assim, e eu ia e eu voltava até eu achar o meu ângulo certo. Porque do meu lado esquerdo, eu tenho até para falar, eu percebi que isso impactava. Eu tinha uma melhora na fala, não sei porquê, e a minha percepção de valor. Quando eu começava a filmar do lado direito, parecia que eu travava. O meu lado esquerdo também, eu não tô favorecida aqui hoje. Eu percebi assim que eu travava muitas vezes na questão do conteúdo, propriamente, que eu ia falar. E agora aqui, ó, borracha. Eu tenho o nariz um pouquinho grande. E eu percebi que o nariz ficava uma proporção maior. Pode ser coisa da minha cabeça. Não é o meu também. Não, é da nossa cabeça mesmo. As pessoas não reparam nisso. É a gente. Mas eu sou exatamente assim. Então, assim, uma dica que eu dou é realmente comecem a se olhar. Gravem, tira selfie. Você vai começar a perceber qual é o seu melhor ângulo. O que vai te favorecer, né? Então, uma coisa que eu aprendi com o tempo posicionar o celular ou uma câmera ou qualquer outro tipo de instrumento para captação de imagem para baixo, para cima, me deixava com uma papada gigantesca. Aprendi também a questão principalmente para vídeos verticais aqui nesse caso. Vertical não, desculpa, horizontal nesse caso. A quantidade de espaço entre a cabeça e o limite ali da linha. Iluminação. Então, são coisinhas que a gente vai aprendendo, vai vendo as técnicas e vai dando resultado. Agora, eu queria que ajudasse algumas dicas relacionadas a essa parte de captação para quem quer começar. O que a pessoa tem que se atentar? Qual a melhor forma? Dá a diferença câmera frontal do celular com a câmera traseira. Dá algumas dicas nesse sentido, João. Mas é bem isso que você falou. Primeiro a gente tem que se conhecer, né? Mas primeiro de tudo, câmera limpa. A pessoa que tira o celular do bolso e já começa a gravar, não dá certo. Porque a mulher passa hidratante, soa. Gente, câmera limpa. Se você apontar a câmera para uma luz e ver que ela tá refletindo um pouquinho, é porque ela tá suja. Então, limpa, até apontar para a luz e não ter mais reflexo. Primeira coisa, limpar a câmera do celular. Lá em casa, o Miguel, olha que ele vê, já limpa na câmera do celular e ele fala, mamãe vai gravar. Primeira coisa. E se conhecer, como ela falou. Tem muita gente, principalmente eu, não gostava, né? Hoje eu já aceito a minha voz. Eu acho que em áudios, em vídeos, a minha voz ficava muito infantil. Mas aí que tá também. Aí eu comecei a me ouvir primeiro. Falar o que eu não gosto. Eu não gosto. Às vezes, quando eu falo muito alto, eu percebo que eu afino muito a voz. Então, eu vou trabalhar isso. Porém, no começo, eu gravava e postava. Porque se eu fosse ficar ouvindo, eu não postava. Então, é melhor você postar e arrumar. Eu faço isso até hoje. Do que não fazer. Isso. E não fico olhando, porque você fica olhando, você acha um monte de defeito e acaba não postando. Só que aí a gente busca melhorar. Aí eu comecei a estudar um pouco entonação de voz. Às vezes a gente fica animada, assim, sai aquela voz, a minha voz não é muito aguda. Eu comecei a trabalhar um pouquinho, a falar um pouco grave. E questão de perfil. Você falou, o meu perfil que eu gosto é o lado esquerdo. É mais favorecido. Então, começa a fazer bumerangue.
que não gosta da própria imagem. É um pouco também questão de autoimagem. Gente, eu tenho clientes que têm e realmente precisa de lógico, faz acompanhamento terapeuta. Mas o bumerangue te ajuda a acostumar com a sua imagem. Então, posta um bom dia, às vezes você consegue ainda gravar um vídeo falando, posta um bumerangue. Poucos você está acostumando. E, gente, falando de para quem quer criar conteúdo, vender pelo Instagram, inventa iPhone. Sim, às vezes eu tinha muito medo de falar isso, muito preconceito. Falava, nossa, então eu tenho Android, não vou gravar? Vai começar com o que tem, mas procure investir. Hoje, por exemplo, o 13 Pro Max já tem cinema. Cinema para quem grava conteúdo é muito bom. Porque o Instagram, ele é projetado primeiro para iOS. A gente pode ver. Tem hoje Androids muito bom. É muito boa. Só que a hora que sobe o vídeo pro Instagram, dá aquela craquelada, perde um pouco a qualidade. Por conta. Então, para criar bons, procurar investir em um celular. E na hora de gravar também, ter o cuidado de não ficar barulhento. Se preocupar com o que está em volta. Eu já vi profissional, médico, falando de coisas assim, caros. Não se atentar que tinha um copo de plástico sujo na mesa, às vezes o lixo aberto. São detalhes para quem está vendo, inconsciente, passa a sensação. Tem que se atentar a isso. A parte da ambientação, de onde você vai fazer a criação de conteúdo. Uma dica que eu dou, assim, que eu aprendi também, e que sempre que a gente consegue, né, porque a minha agenda do Vitor para fazer criação de conteúdo é meio apertada. Então, por exemplo, se o seu público-alvo é dentista, vai ter uma clínica de dentista. Isso. Se o seu público-alvo, sei lá, é uma oficina automotiva, por que não? E gravar dentro de uma oficina, numa academia, dentro da academia, e assim por diante, porque a pessoa vai criar uma identificação de uma forma inconsciente com você. E também bons conteúdos, boas imagens, a iluminação interfere muito. Tem gente que fala, eu não tenho ring light, não vou gravar. Gente, nada substitui a luz natural. Eu prefiro gravar na janela da minha casa, às vezes com ring light. Então, para quem não tem condições boa, que grava conteúdo. É o que eu faço na maioria das vezes. Gente, e a luz muda muito. Por experiência própria, tá? Eu pego o celular e eu fico rodando. Pra mim achar qual é o ponto de luz ideal. Porque às vezes o celular é tão bom, mas a pessoa grava numa luz tão ruim que fica muito feio o conteúdo. Não chama atenção, gente. Coisa feia não vem. É verdade. A estética vende, o bonito. É pra tudo. Vou voltar um pouquinho lá na sua fala. Lá atrás você falou a respeito do funil de entrega de conteúdo do Instagram. Eu vou atrelar um pouco esse funil. Eu conheço o funil das redes sociais, mas eu vou atrelar um pouco, porque normalmente, quando o empresário, o empreendedor escuta falar de funil, ele associa funil de venda. Né? E não tem essa percepção que o funil de venda, ele se atrela à parte do funil de marketing. Então, na venda, ela em cima, você começar a fazer a captação de lead, aquela prospecção ativa. Ali no meio, é você realmente filtrar o teu futuro cliente, né? Porque você ainda não concretizou a venda. E ali embaixo é realmente a venda efetiva. Quando você fechou a venda, dinheiro no caixa, beleza. Essa é a estrutura básica, mas a mais básica de todas no funil de vendas. E nas redes sociais, também acontece da mesma forma. Existe um funil para se seguir. Então, lá no topo de funil tem um formato de conteúdo para captação, que normalmente são reels e carrosséis. São conteúdos compartilháveis. A gente fala, às vezes, meme, esse conteúdo para o outro, é para atrair olhares.
meio de funil entra a parte ali de a pessoa já começa a se alimentar dos teus stories, começa a entender a tua autoridade, a tua visibilidade. E no fundo de funil é quando ela realmente já é engajada e dali é só você realmente fazer a venda. Então, só contextualizando. Agora, Ju, nesse contexto de funil para rede social, dá uma dica do que as pessoas podem utilizar no dia a dia delas para que elas consigam fazer essa criação de conteúdo. Porque as pessoas acham que criar conteúdo é só feed. E na realidade, não é. Hoje eu vejo que o algoritmo do Instagram, ele entrega muito mais os seus stories do que o conteúdo do feed propriamente os dito. Stories que vem. O feed existe ali para você mostrar autoridade, para você trabalhar esse meio de funil aí. As pessoas, um exemplo, você postou um reels engraçado, um meme ou alguma coisa, foi encaminhando, começou a aparecer no ar, aí veio um seguidor que não te conhece, aí ela entra no feed, ali tá tudo ensinando o que você faz, a sua autoridade, só do cliente, só do seguidor olhar seu feed, não vai comprar de você, mas ele vai criar uma percepção de valor. Para ver o que ele vai me oferecer. E aí, os stories que você posta diariamente define se a pessoa vai comprar. Stories é o que vem. Os stories. Quando você passa a seguir uma pessoa, de forma imediata, toda a criação de conteúdo nos stories dela passa a aparecer primeiro na tua linha ali de seguidores. Porque, como eu falei, o Instagram hoje, tudo que ele atualiza ali é para criador de conteúdo. Então, o que ele entende? Se a pessoa entrou no seu feed e seguiu, é porque ela se interessou por tudo. Então, o algoritmo faz a story para ele. Porque o Instagram sabe que é o stories que gera relacionamento. O stories foi criado para isso. Então, o feed, tem gente que se preocupa tanto em postar conteúdo todos os dias e esquece do story. Eu falo com toda a propriedade. Cria conteúdo todos os dias no story. No feed, você vai postando ali 3 vezes na semana. Não é, o certo é postar todos os dias. Mas só quem tem uma agência ali 24 horas que consegue. Ou você investe tempo ou você investe dinheiro. É isso, né? Então, se você tá sem tempo e por enquanto não quer investir muito, investe em story, que é algo mais natural. Story tem que ser esse negócio para a pessoa ver, né, os bastidores. Deixa conteúdos mais elaborados, mais simples. É isso, gente. Story. Mas é uma coisa chama a outra, né? A pessoa vai seguir você se ela vê autoridade no seu feed. Ela vai comprar de você se você tiver passando bastante autoridade e conexão para ela através. Falando em stories, me veio 2 coisas na cabeça. A primeira é uma dica, porque as pessoas têm muita dificuldade. O que eu vou postar? O que eu vou fazer? E começa a enxergar a oportunidade que tem nas ações, nas situações do seu dia a dia. Porque tudo que acontece com a gente serve para gerar conteúdo para marketing. Tudo. Desde o seu café da manhã até a hora que você vai dormir. Eu tenho certeza que diversas situações que você tem no seu dia a dia, às vezes no momento que você viveu que cabe uma reflexão, ou às vezes realmente algo que você viu que possa beneficiar o teu público, por que não fazer a indicação do determinado produto ou serviço, o teu estilo de vida, para quem segue aí uma vida mais saudável, pelo pessoal que gosta da atividade física. Então vai tudo depender do teu público-alvo ali. Mas tudo na sua vida serve de conteúdo para marketing. Só que você precisa aprender a olhar de outra forma como que você vai fazer para retratar isso. E aí entra a questão do storytelling. Muitas pessoas, muitos empresários não sabem fazer storytelling, não têm essa percepção de como é feito e parte desse princípio de que as próprias coisas que o indivíduo vive. Storytelling é um ato de contar histórias.
Então, é a forma de você traduzir o que você está vivendo para o Instagram. Né? Porque a gente confia em quem toda. A gente só consegue vender se a gente passar conexão, confiança. Né? Por exemplo, a pessoa vende produto. Faz esses produtos para sua casa. Eu vendo xícara. Como que eu vou criar um storytelling? Como que eu vou ter? Poxa, um café da manhã. Monta aquela mesa bonita. Às vezes você não precisa falar nada. Só pode uma mesa bonita, tomando aquele cafezinho todo, aquela experiência. Tá mostrando a experiência que é a pessoa da manhã. Eu sou um profissional da saúde, o que fazer? Você, provavelmente, profissional da saúde faz alguma atividade física. Isso é regra, né? Espero que seja. Vai fazer uma atividade, posta, filma, né? Porque isso você consegue trazer a importância da atividade. Leva para ali, você já foi hoje, não foi, vai depois. Ou até mesmo algum momento da sua vida. Gente, eu tô aqui fazendo almoço. E aí, colocando esse arroz aqui, veio uma coisa na minha cabeça, eu quero compartilhar com você. Me conta. Ao invés de simplesmente, se tem o exemplo da xícara, colocar a xícara e falar, gente, essa xícara ela é de vidro, ela é de 250 ml e custa R$30. É muito diferente você, né? Café da bebendo, ser arrumado, passa por ser. E você, muitas das vezes, vem. Gente, olha, ela já deu várias dicas aqui de como você agregar valor no teu produto ou no teu serviço. É aquela questão, como que chama aquele filme da caneta? Leonardo DiCaprio. É de vendedor. Mas eu sei qual que é. Provavelmente, eu esqueci o nome do filme, mas quem já assistiu esse filme vai saber. Quem ainda não sabe o filme vai entender. São vendedores, eles estavam, acho que apresentando formas de vender. E aí, um falou pro outro, vende essa caneta. Aí você pega a caneta e fala assim, essa caneta, ela é azul, fala os benefícios da caneta. Aí vem um outro vendedor. Pega a caneta, aí, Tássia, escreve pra mim o seu nome. Aí você fala, tô sem caneta, não consigo escrever. Aí é onde você. Então, é sobre isso. Você primeiro precisa mostrar a dor, mostrar por seu cliente, do seu produto, para depois oferecer o produto. Não ao contrário. Gente que chega oferecendo. Olha essa água, ela tá gelada aqui, não sei. Tá com sede, tá com necessidade. Às vezes a pessoa nem tá com sede, mas só de você falar, gente, que dia quente, meu Deus, e você mesmo tá bebendo, você desperta a sede. Então é isso. Primeiro, falando de storytelling, pensa sempre nisso. Eu vou mostrar para a pessoa por que ela precisa do meu depois eu oferecer o produto. Exatamente. E tem um ponto que eu gosto muito de ressaltar. Hoje em dia, se tem muitas trends. Trend pra tudo. Tudo que você imaginar, você acha uma trend aí perdida. Só que tem muitas pessoas que não conseguem entender como utilizar isso a favor dela. E tem muita gente que usa isso de forma errada. É isso que eu queria que você comentasse um pouco a respeito. Dicas para utilizar as trends de maneira correta e como não utilizá-las nunca. Profissional da saúde não pode estar fazendo. Gente, destrói qualquer autoridade. Eu vi conheço de perto um profissional da saúde. Ele dá o sangue para criar conteúdo. Muito mesmo. Ele gosta de criar conteúdo. Não sei o quê. Outro dia ele me postou um TikTok. Gente, tudo que ele construiu, ele destruiu. Porque você é um profissional da saúde. Em 5 segundos, tá, gente? Em 5 segundos, você criou uma autoridade. Qual paciente com dor, precisando do seu serviço, vai querer contratar um serviço de médico dançando? Então, assim,
algumas coisas não é porque é trend que é para você, né? É isso que as pessoas precisam ter. Porém, uma loja de roupa, uma influenciadora, uma empreendedora que é descolada, às vezes que vende produtos para jovens, adolescentes. Ok, você fazer as trends das, né, as coisas que a Virgínia posta, por exemplo. É a cara dela. Não é isso que as pessoas precisam dosar. Essa trend aqui faz parte do meu posicionamento, faz parte do que eu quero vender, tem a ver com o meu cliente. Então você posta. Agora, se o seu cliente, falo o caso da saúde, que é o principal. Seu cliente precisa de você porque está com algum problema, alguma dúvida, alguma queixa, você vai postar dancinha no Instagram, não faz sentido. É a mesma coisa de advogado. Advogado aparecer fazendo dancinha. Isso quebra totalmente a consultagem. Ai, mas dá visibilidade. Ai, mas aí quando eu posto dançando, tenho 10 mil visualizações. Quando eu posto um conteúdo, eu tenho 1.000 visualizações. Mas, gente, viralizar todo o ali. Porque eu falo por mim, eu quero muito mais vender do que ser visto. Prefiro dinheiro. Quando as duas coisas vêm, melhor ainda. Melhor ainda. Mas a gente tem que se preocupar em ser visto como uma referência na área. Viralizar a todo custo custa a sua profissão mesmo. Custa o seu serviço, custa o seu boleto, que você às vezes não vai conseguir pagar porque os clientes fugem. Então precisa pensar isso. Ah, essa trend está em alta, isso aqui tem a ver comigo. Faz parte, meu cliente vai gostar de ver, aí pode. Então já entra muito aqui nesse de viralizar. De que adianta você viralizar e não chegar seguidores qualificados para consumirem o seu produto, o seu serviço? Então, às vezes, é melhor você ter 1.000 seguidores do que você ter 10 mil, só que não condiz com o teu público, não condiz com a persona que você quer atingir. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Seguidores que vêm por causa de viralizar, não 100%. Seguidores que vêm. É a mesma coisa. Porque eles vão vir ali porque eles gostaram de aquele vídeo. Só que aquele vídeo trabalho. Na hora que você começar a postar sobre o seu trabalho, eles vão parando de interagir. O que o Instagram entende? Nossa, essa pessoa tem 10 mil seguidores, mas só 100 pessoas interagem. Ela é ruim. Tá? De entregar. Tá, se a pessoa tem 1.000 seguidores e 100 interage, olha a proporção. Olha, ela tem 100 seguidores, 10% interage, o conteúdo é bom, muito. Por isso que às vezes entra, na maioria das vezes, em pessoas que têm muitos seguidores, aí você vai ver, tem 1.000 visualização, não tem um comentário, sabe? Não tem compartilhamento. É porque às vezes a pessoa viralizou, não tem conteúdos, seguidores qualificados. E estamos falando aqui de marketing para empresas e empreendedores. Esquece o número de seguidor. O número de seguidor é consequência. Nosso trabalho, o meu trabalho como marketing, criação de conteúdo, é ajudar a pessoa a ter um bom posicionamento. Tem clientes que chegam até mim, então eu quero começar a criar conteúdo porque eu preciso aumentar meu número de seguidores. Quando a pessoa vem aqui, eu já corto ali, falo, se você tem interesse em vender mais, criar relacionamento, fidelizar cliente, tá. Agora, se você quer só ganhar número de seguidores, porque você quer seguidor, você compra, mas e aí? Você vai vender? Aí depois não vende, aí vai falar que o marketing... Um outro ponto quando a gente fala em marketing voltado para redes sociais, que eu gosto muito de relembrar e colocar o empreendedor para pensar a respeito das parcerias com influenciadores. Hoje está muito em alta essa questão de influenciadores, mas eu vejo que os empreendedores eles têm dificuldade em enxergar qual é o influenciador correto para fazer a entrega daquele produto dele. E lembrando que você ter a parceria com o influenciador não te isenta de aparecer para mostrar a sua marca. Outro ponto importante. Então,
Sempre que os nossos clientes lá no Evidência, eles perguntam pra gente alguma coisa relacionada a essa parte de parcerias com influenciadores, a gente fala, analisa muito bem os que tem disponível no mercado. Você quer atingir o público do micro-influenciador ou você quer atingir o público de um influenciador com maior número de seguidores? Por quê? A gente leva o pessoal a fazer essa reflexão. Primeiro, analisa quem são os seguidores. Condiz com o teu público, quem você quer atingir. Outro ponto importante. Essa pessoa que tem muitos seguidores, os seguidores dela vão consumir o teu produto? Porque o que acontece? Normalmente, os micro-influenciadores, que são aqueles perfis de volume de seguidores menor, aqueles são os fiéis, porque se ela ou ele tá indicando ou tá falando desse produto, é porque ela consome. Bom, isso. Primeira coisa que o empreendedor precisa entender quando busca um influenciador. Influenciador digital não é vendedor. Ah, mas eu fiz parceria com tal influenciadora, ela não me trouxe um cliente. A influenciadora tá ali para aumentar a sua visibilidade, para levar o seu produto, serviço, para um grupo de pessoas que por si só não chegaria até você. Então, o papel do influenciador é influenciar, né, aumentar a visibilidade da sua marca, fazendo com que isso se converta em venda. E aí como você falou, a pessoa entrega tudo na mão do influenciador, não posta um story, não cria um conteúdo. Aí, o seguidor do influenciador entra no Instagram. Jeito que vai comprar. Aí a culpa é do influenciador. Então, primeiro, trabalhe o seu posicionamento primeiro, e depois você começa a investir em influenciadores. E é bem como a Tássia falou. Pesquisa. Pega você se identifica com quem? Pega essa pessoa por um mês, começa a ver o que ela posta, vê se realmente ela compartilha que tem falando com ela. Vê a questão de seguidores. Aí, se você tiver interesse, pede um Media Kit, né? Vê a cidade. Porque tem essa questão também. Às vezes a pessoa tem 100 mil, 200 mil seguidores, mas é tudo de fora. Essa questão de interação dentro da sua cidade. Se a pessoa tem o seu perfil. Se ela tem o perfil do seu produto. Às vezes o seu produto é caro, é um produto diferenciado, e aí você às vezes investe numa pessoa que tem. Acaba, querendo ou não, perdendo o tempo da pessoa, né? E não converter, porque é desqualificado. Tem muito isso também. E entender isso, né? Enquanto o influenciador está divulgando o seu produto, serviço, você precisa ir lá no seu Instagram criando. Porque senão não converte. Ela vai falando e vai vindo várias coisas na minha cabeça ao mesmo tempo. Outra situação, outro ponto que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, Ju, muita, fazer construção de marca, o brand da marca. Dá uma dica para quem realmente quer entender um pouco mais e quer ser mais assertivo nas redes sociais ali, mostrando a marca propriamente dita. Porque também aí entra dois pontos, entra tanto a marca da empresa quanto a sua marca pessoal, no caso para profissionais. Para quem não sabe, branding são estratégias que você usa ali para apresentar a sua marca. Como o seu público vai te olhar. Então, primeiro, tem que entender para quem você quer falar. Eu quero que a minha marca represente. Qual que é a missão? Começa a entender isso. A partir disso, vai criando identidade visual, a psicologia das coisas. Porque às vezes a sua marca é um produto estética. Você vai, eu gosto tanto de vermelho, eu quero pôr vermelho. Mas e a psicologia por trás, né? Faz sentido? Então, procura profissionais para te ajudar com isso. Essa questão da experiência. Precisa colocar ali à frente da sua marca a experiência. E o seu cresce, o que isso transforma a vida da pessoa. Isso vai fazer o seu
o produto vale muito mais. A gente tem aí de marca caríssima. Coach, Pandora, perfumes, por exemplo, Carolina Herrera. São marcas que a gente já tem na mente que é bom. Por quê? E o branding dela é muito. Coca-Cola. Coca-Cola é muito. É popular, mas eles trabalham muito bem o brand. Porque às vezes, eu gosto de Coca-Cola, eu nem tomo refrigerante, só que se eu tiver que comprar um refrigerante, eu vou comprar Automaticamente. automaticamente. Porque eles trabalham tão bem essa questão de percepção de cor, identidade visual, storytelling, conexão. Coca-Cola não vende xarope. A Coca-Cola vende família feliz, tal. É isso que as pessoas precisam. E não. Lição de casa para você que está assistindo esse episódio. Comece a pensar qual é a experiência que você está levando para o seu cliente ou para o seu futuro cliente. O que você tem para oferecer de valor e aumentar a percepção da sua marca. Por exemplo, eu vendo perfume. Tá, mas você não vende simplesmente um cheiro bom. A pessoa vai comprar perfume para quê? Para ir numa festa. Mulher, vou falar de mulher, que a gente vai passar o perfume, andar e as pessoas falar: meu Deus, que mulher poderosa, que mulher sensual, que mulher cheirosa. De perfume. Vou até te cortar, você falou de perfume. Eu lembrei da Mari. É um exemplo muito bom. Ela posta assim, muito nas redes sociais dela o seguinte: às vezes ela vai sair alguma coisa, ela lembra que ela esqueceu de passar o perfume. Aí ela pega o celular, olha só, estratégia de experiência para agregar valor ao produto. Ela pega o celular e fala assim: gente, estou saindo de casa, esqueci de passar meu perfume, vou voltar. Aí ela filma ela atravessando a casa inteira, daqui a pouco ela lá e filmando. Exato. Automaticamente, o que você quer fazer? Meu, que perfume que ela tá usando, quero sentir esse cheiro, eu quero também. É sobre isso. A gente realmente, às vezes ela nem esqueceu. Pode ser que tenha esquecido, mas é que a Mari entende de marketing. A Mari sabe que tudo que a gente posta hoje é intencional. Né? E você pode trazer isso para você. Você vende uma água. Às vezes você nem tá com sede, mas, gente, tô saindo, nossa, me deu uma sede. Não, eu preciso beber essa água, porque essa água é tão... E bebe, sabe? Tudo que você vai postar é intencional. E essa questão, como vender experiência, pensa no que você quer gerar. Você vende roupa. Eu vendo roupa para mulheres. E aí as mulheres vão usar roupa, elas querem se sentir bonitas, querem ser antes. Então é isso que você vai vender. Vai mostrar que quando você coloca sua roupa, não simplesmente que você está vendendo um vestido alta, né? Vem por aí. Ai, gente, olha, o papo tá muito bom. Ju, hoje você, a agência, vocês conseguem atender só a nossa região ou conseguem atender no Brasil? Apresenta um pouco a sua agência, o trabalho que vocês desenvolvem. Se alguém tiver interesse em fazer a consultoria também que você tem disponível hoje, fala um pouco mais do seu trabalho para quem quiser realmente emplacar aí de vez nessas redes sociais e terem um resultado efetivo. É isso. Bom, a Bayer Marketing atende todo o Brasil. Tenho clientes lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. De forma online, obviamente, né? A gente faz visita para captação de contatos, mas está na região. São José do Rio Preto, Monte Brasília, Voturanga, Mirassol, cidades da região. O resto, a gente faz tudo 100% online, tráfego pago, site, criação de conteúdo, no caso, desenvolve roteiro, cronograma. Precisar de imagens, o que faz, manda pra gente. A gente consegue trabalhar de forma... E não adianta você entregar o seu negócio numa empresa de marketing e não trabalhar o seu posicionamento. É onde eu entro em consultoria. Eu já chegou até mim profissionais registrados. Nossa, paguei uma agência de marketing, investi milhões em anúncio
de retorno. Só que aí você entra no Instagram da pessoa, não tem. Ela não é bem posicionada, intencionada em estratégia. É onde eu entro com a minha consultoria, as duas. Né? Então, Instagram é Ju com H Buyer. Tem a Buyer Underline Marketing. Lá no link tem os nossos contatos. A gente está à disposição aí para atender e fazer todo mundo vender. Vender de forma estratégia. Estratégica, ficar reconhecido, ser visto como o melhor, é isso que a gente exatamente. O papo foi e está sendo uma delícia. Eu tenho certeza que esse episódio, as ideias que você deu, como utilizar trend, conteúdo e tudo mais, vai ajudar muitos empresários e empreendedores. Para quem não faz, vai dar uma despertada do que precisa fazer e um direcionamento ali para o pessoal ter essa percepção da necessidade da marca estar aparente hoje nas redes sociais. Porque quando a gente fala de marketing, automaticamente já se associa à rede social. Só que existem outras estratégias ali por trás também. Então aqui entra aí a parte de anúncios, de site, até a parte offline mesmo, outdoor, para alguma segmentação, não todas, panfletagens, e aí vai depender ali do teu ramo de atuação. Então, assim, eu quero muito te agradecer por essa hora que a gente teve, muito bacana. Eu que agradeço a oportunidade. Muito gostoso, assim, a gente conseguir ter essa troca e ajudar outros profissionais. Com certeza, não adianta nada também a gente ter o nosso trabalho e não ajudar em nada as pessoas, né? Acho não. Isso é o principal. Se a gente não consegue transformar a vida da pessoa, o nosso trabalho não serve para nada. Né? Então, o primeiro passo é o outro, depois a gente. Eu costumo falar assim, ó, não adianta nada você ser luz se não for para ajudar as pessoas a brilharem. Então, Ju, aqui todos os empreendedores que passam pelo nosso podcast ganham uma lembrancinha. Gente, também não seria. Lógico, eu sou curioso. Pode? Nossa, ó. Para ela tomar café, chá, cappuccino. E no dia a dia, na criação dos conteúdos dela. Um cappuccino quentinho. Então, é só uma lembrancinha para você lembrar desse momento. Obrigada. Gente, que teremos outros convites para a gente continuar aprofundando aí essa parte de marketing. Pode contar comigo. Deixa a sua mensagem final para o pessoal. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. A importância do marketing é que não interessa o quanto seu trabalho é bom, o quanto o seu produto é bom. Se você não souber divulgar isso da forma certa, ele vai continuar. O marketing está aí para ajudar as pessoas a se tornarem uma referência, a ser vista com qualidade e vender mais, né? Então, você precisa de ajuda, já manda uma mensagem para a Ju, que eu tenho certeza que ela vai conseguir te dar um bom direcionamento e te ajudar ali a respeito das ações. Ju, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do Evidência Cast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta e compartilha essas dicas que foram de ouro com outros empreendedores. E até a próxima. Tchauzinho.